São quase 2 da manhã. O celular está sobre a mesa. A tela acende. Por um segundo, parece que chegou a resposta. Mas não. É apenas uma mensagem qualquer. O celular volta para a mesa. Silêncio. Aquela resposta devia ter chegado horas atrás. A situação não mudou. A porta continua fechada. A notícia não chegou. E quanto mais a noite avança, mais difícil fica não pensar na mesma pergunta. E agora? Talvez a pergunta nem seja sobre o que vai acontecer. Talvez a pergunta seja outra. Alguma coisa muito mais difícil, como: onde está Deus quando eu mais preciso dele? Porque é fácil falar de Deus e falar que ele está presente quando tudo está funcionando. Quando a porta abre, quando a oração recebe uma resposta, quando aquilo que pedimos parece que finalmente acontece. Mas e quando nada acontece? Quando você pede e o silêncio continua? Existe um tipo de silêncio que incomoda muito mais do que o barulho. É aquele silêncio que aparece depois de uma oração. Você falou, pediu, esperou e nada na sua vida muda. Nesse momento, uma pergunta começa a crescer. Se Deus está aqui, por que eu não consigo perceber? E talvez seja justamente essa pergunta que nós precisamos investigar. Porque a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que passaram por momentos em que Deus parecia muito distante. E uma delas começa com sonhos. José era jovem quando teve sonhos que apontavam para um futuro grandioso. Mas a história tomou um rumo completamente diferente. Um dia, ele estava com os irmãos dele, e no outro, ele estava dentro de um poço. Depois ele foi vendido, ficou longe da família, longe de casa, longe de tudo aquilo que ele conhecia. E talvez a parte mais difícil não fosse apenas estar no Egito. Era não saber o que ia acontecer depois. Mas a história dele continuou. José conseguiu reconstruir a vida, começou a trabalhar, as coisas pareciam finalmente entrar nos eixos, até que, novamente, tudo desmoronou. Dessa vez, ele foi parar na prisão. E aqui existe uma pergunta muito difícil: onde estava Deus? José tinha recebido sonhos, ele tinha uma promessa, mas agora ele estava preso. Não havia palácio, não havia explicação, não havia final feliz, nada, apenas uma cela e dias passando. É aqui que apareceu um detalhe muito incrível na história. No livro de Gênesis, mesmo quando José estava vivendo uma das piores circunstâncias da vida dele, encontramos repetidamente uma afirmação: o Senhor estava com José. Não diz que o Senhor estava com José depois que ele saiu da prisão, e nem que somente quando começou tudo a dar certo. A afirmação aparece várias vezes no meio da história, na escravidão, na injustiça, na prisão, e isso muda a pergunta. Talvez a presença de Deus não seja medida pela aparência da situação, porque se fosse, José teria todos os motivos para acreditar que Deus havia desaparecido. E existe uma outra história ainda mais difícil. Lázaro estava doente. Marta e Maria mandaram chamar Jesus. Elas sabiam que Jesus podia fazer alguma coisa, então elas esperaram. Mas Jesus demorou. E quando finalmente ele chegou, Lázaro havia morrido. E Marta disse algo que parece atravessar séculos: Senhor, se estivesses aqui. Essa frase carrega uma pergunta inteira. Por que você não veio? Por que você demorou? Por que deixou isso acontecer? E Jesus não responde com uma repreensão. Ele entrou naquela dor.
e ele chorou. E isso é importante, porque a Bíblia não apresenta a fé como uma vida em que nunca fazemos perguntas. Marta fez, e José provavelmente não entendia o que estava acontecendo. Os discípulos também não entenderam muitas vezes, e mesmo assim a história continuava. Talvez aqui é que precisamos separar duas coisas: não perceber Deus e Deus não estar presente. São coisas muito diferentes. O silêncio pode fazer parecer que Deus foi embora. A demora pode fazer parecer que ele não ouviu. Uma porta fechada pode parecer que ele nos abandonou. Mas a aparência não é prova da ausência. José não conseguia enxergar o final da história dentro daquela prisão. E Marta não sabia o que Jesus faria diante daquele túmulo. Nenhum dos dois tinha acesso à próxima página. E talvez nós também não tenhamos. Deus talvez não precise nos mostrar o que Ele está fazendo para continuar presente. Talvez a fé que a gente deve ter comece justamente aqui, quando não conseguimos enxergar a próxima página. Mas ainda assim, decidimos não abandonar a história. O silêncio de Deus não é necessariamente a ausência de Deus. Essa talvez seja uma das descobertas mais difíceis da fé, porque nós gostaríamos de uma explicação, a gente queria saber quando, ou como, ou por quê, mas muitas vezes Deus não nos entrega o final antes da hora. Ele nos encontra no meio da história. E isso, mais uma vez, muda a pergunta. Em vez de por que Deus não está fazendo alguma coisa, a gente devia começar a perguntar como continuar caminhando enquanto ainda não consigo enxergar o que Deus está fazendo. José não sabia que um dia ele ia sair daquela prisão. Marta não sabia o que ia acontecer depois daquela conversa com Jesus. Eles não tinham um final. Eles tinham apenas o presente. E às vezes é tudo o que a gente tem também. Só o presente. Vamos voltar àquela noite, no começo dessa história. O celular sobre a mesa, nenhuma resposta chegou, nenhuma situação mudou. Mas talvez alguma coisa tenha mudado por dentro de você. Porque agora existe uma diferença entre Deus não respondeu e Deus não está aqui. Uma coisa não prova a outra. Talvez você ainda não saiba o que vai acontecer amanhã, ou por que essas portas ainda estão fechadas. Talvez a resposta ainda não esteja demorando, mas o silêncio não escreve sozinho o significado da história. José, como eu disse, não conhecia o final, e Marta também não conhecia o final. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis e mais bonitas da fé. Você não precisa enxergar a história toda para continuar caminhando nela. Talvez Deus esteja mais perto do que o silêncio faz parecer. Te vejo na próxima descoberta.